Uma busca no feed do LinkedIn levará você a um post de alguém pedindo ajuda para encontrar uma oportunidade de trabalho. 2 cliques para curtir a publicação, um compartilhamento ou uma indicação, é isso que a pessoa solicita. Atos que impulsionam o engajamento e fazem com que a mensagem chegue a mais lugares. Às vezes, as histórias emocionantes rendem milhares de comentários com links para vagas, e até gente pedindo o currículo para inclusão imediata em um processo seletivo. Nada mais vitorioso num cenário como o atual brasileiro, com acima de 13 milhões de desempregados. A situação se reflete na rede, confirmada pelo crescimento das faixinhas verdes de Open to Work, aberto para trabalhar, sobre as fotos de quem procura emprego. Sob essa perspectiva, é reconfortante o poder do LinkedIn, rede criada em 2003 nos Estados Unidos, e lançada em 2010 em português. Em novembro de 2020, o número de usuários brasileiros alcançava 46 milhões de pessoas, e a produção de conteúdo havia crescido 50% de março de 2019 a março de 2020. Com a proposta de aumentar o networking, nesses casos, o LinkedIn realiza com maestria sua missão, e se torna mais uma ferramenta profissional durante a pandemia, após a mudança extrema para o mundo virtual. Contudo, assim como em outras redes sociais, ele é um reflexo da sociedade como um todo, tanto nas partes positivas como nas negativas. Não são poucos os posts exaltando uma suposta meritocracia, usando imagens e informações falsas, e criando histórias fantásticas sobre demissões transformadoras. A rede, apesar de suas ricas propostas, pode alimentar um ambiente não muito agradável devido à competição de ego entre os seus usuários. Ambientes profissionais são carregados de competição e busca pelo reconhecimento. Você, facilmente, pode se deparar com situações de competição de ego entre os profissionais. Isso não é diferente na rede. Neste período de quarentena, ficou ainda mais evidente com a chuva de publicações para, na maioria das vezes, simplesmente, exibir os diversos certificados conquistados. Se utilizássemos os termos da modinha do momento, usuários do LinkedIn vivem com um medo constante de serem cancelados. De fato, não é de hoje que redes sociais tornaram-se um meio dos setores de RH das empresas ficarem atentos aos seus atuais e futuros colaboradores. E ao utilizar uma rede com foco em negócios, o receio do cancelamento torna-se ainda mais evidente. Por isso podemos ver muita hipocrisia nessa rede social.
No caso da plataforma LinkedIn, nós, usuários, permitimos a construção de nossa imagem por meio dos textos que publicamos, seja no feed ou como artigo, nas publicações que curtimos, comentamos ou compartilhamos. E claro, no conjunto de informações disponibilizadas em nosso perfil. Mas nada disso serve se não existir uma troca, uma interpretação por parte de outras pessoas, confirmando ou permitindo a construção de outras imagens para além daquele esperado pelo enunciador, ou seja, você usuário. Nossas produções e ações na rede fazem parte da construção da imagem que gostaríamos de passar aos nossos seguidores, aqueles de que alguma forma acompanham aquilo que postamos. E claro, essas produções contribuem para que percepções e conclusões sejam geradas. Assim, entendemos que aquele post, por mais simples que seja, fará parte do seu portfólio de imagem e gerará percepções positivas ou negativas. E é o que geralmente se torna um bloqueio para diversos usuários, tanto do que querem ou não passar, quanto daquilo que eles querem ou não visualizar em seus feeds. Existem usuários que consideram o LinkedIn uma rede competitiva, egocêntrica e até mesmo tóxica. A imagem que alguns usuários acabam por produzir e compartilhar é a da superioridade, do ser vitorioso, e que suas conquistas merecem sempre estarem à vista de todos à sua volta. Ao acontecer a troca de olhares entre os usuários, alguns não se sentem confortáveis nessa situação, produzindo conteúdos como um mural de vitórias da área profissional, estampando o mais feliz e realizado profissionalmente. Isso faz com que muitos optem por abandonar a plataforma a fim de se retirar de um espaço que, para eles, não é saudável, devido à naturalização da forma exagerada de agir ali instaurada. É isso que ocorreu comigo. Tenho há quase 2 anos conta no LinkedIn, quando fiz posts dizendo estar desempregado e pedindo reação. Quase toda a turma que enche a boca para falar da suposta empatia desapareceu, simplesmente me deixaram falando. Há quase nada de humanidade verdadeira no LinkedIn. Assim muita, mas muita hipocrisia. Mas quando o assunto é lacrar, é curtida garantida.